E eu exatamente sobre isso quero falar para vocês, que assim que nós concluirmos essas lives dissecadas, o maior livro cristão que a humanidade tem, que chama-se o Apocalipse de João, exatamente pelas revelações, e simplesmente porque as revelações proporcionadas pela maior autoridade da terra, que é o Cristo Jesus, que arrebatou João, o evangelista, e evidentemente o fez psicografar, através da mediunidade de presciência, aquilo que hoje nós estamos atravessando, desde o início, no meio e agora no fim do ciclo. Então, este livro, segundo Emmanuel e Chico Xavier, ele é indispensável para a humanidade. É nele que estão contidas informações extremamente importantes e por isso que entende as entidades que orientam os nossos trabalhos ser profundamente importante dissecar este tema. Inclusive dizendo para quem quiser, isso é muito importante, se aperfeiçoar mais ainda nesse conteúdo, há um trabalho, volto a dizer, extraordinário de um irmão espírita, Marco Paulo Denuti de Espírito, que escreveu 2 livros sobre o Apocalipse à luz da doutrina espírita, e que também, com muita propriedade, contando com a colaboração de muitos companheiros, disseca de uma maneira extraordinária aqueles que desejam penetrar mais ainda nessas revelações do Apocalipse do nosso querido irmão João, o discípulo mais amado de Jesus. E eu quero dizer aos meus irmãos que, após concluir esta etapa, recebi a orientação dos irmãos espirituais para que eu pudesse conversar com os irmãos aquilo que eu considero ser uma preciosidade da minha existência. Ou seja, eu completei 60 anos de mediunidade. Vejam bem, 60 anos de mediunidade, dividida naturalmente em 10 anos da comunicação com as entidades desencarnadas e 50 anos depois desses 10 anos, onde eu fui reeducado pelos espíritos amigos através do que eu chamo da educação da mediunidade. Porque nesse período todo nós temos, assim, para falar da ação da mediunidade, os seus efeitos, e temos a contar muitas coisas, o mecanismo do desenvolvimento dessa mediunidade, inclusive na parte que eu fui educado por eles, primeiro, para entender que a mediunidade é um bem coletivo, é um bem que pertence a todos. Então, a mediunidade não pertence ao médium, a mediunidade não pertence àquele intercâmbio para tratar de assuntos pessoais, personalistas. A mediunidade, ela existe para o benefício coletivo, onde o médium, então, passa a ser treinado e orientado por entidades superiores, extremamente confiáveis pelo seu trabalho, e elas, então, preparam o conhecimento espiritual indispensável, porque é preciso conhecer a parte espiritual para poder falar nela. Eles preparam o médico do ponto de vista social para o intercâmbio na sociedade em que vivem. Eles dão a educação espiritual para conviver com os espíritos e eles dão as práticas dos ensinos espirituais. Então, isso me mostrou, ao longo de 60 anos, uma série de fatos, uma série de convívios, uma série de intercâmbios que não são colocados à disposição em livros assim, a não ser por espíritos muito superiores, como o Chico Xavier, que tem sempre seus comentários registrados em muitos livros. Eu vou falar para vocês de algo que, com certeza, envolve também a ciência espiritual. Eu vou falar para vocês de patrimônio genético espiritual. Eu vou falar para vocês, por exemplo, né, de como os cientistas do karma interpretaram a vinda de certos espíritos muito iluminados, como é que eles foram preparados. Nós vamos conversar, enfim, sobre o ego de Javé, nós vamos conversar sobre, naturalmente, os avatares, nós vamos conversar sobre aquilo que nós aprendemos conversando com os espíritos. Então, será uma noite, certamente, de muita luz pelo aprendizado que haverá de vir e, como consequência, uma noite de muitas perguntas e, consequentemente, de muitas respostas em função desse conteúdo. Então, com certeza, vai ser uma noite de muita luz para todos nós, porque nós vamos dizer, nessa convivência de 60 anos e 50 anos educado por eles, o que nós ouvimos, o que nos espera do outro lado da vida, como é que a misericórdia divina, que os responsáveis, os cientistas do karma, como é que eles
introduziram certas necessidades e por que nós estamos hoje vivendo este período, digamos assim, tão sensível, que é o final dessa transição planetária. Então, diversos convites, nós vamos, então, começar a abordar, portanto, a programação desta noite, porque é preciso que vocês entendam algo muito importante. Por que nós estamos, ao longo de diversas lives, trazendo esses registros de João, o evangelista? Porque durante muito tempo ele foi coberto por um véu, o véu da obscuridade. Então, para que ele pudesse ser revelado, foi necessário o surgimento da doutrina dos Espíritos. A partir, naturalmente, de 18 de abril de 1857, o lançamento da primeira obra do Livro dos Espíritos, começou a ser apresentada a revelação vinda, naturalmente, dos espíritos, ou seja, daqueles seres que atravessaram as fronteiras biológicas da morte, cumprindo uma programação estabelecida quando Jesus revelou no Monte das Oliveiras aos seus discípulos e àqueles que o seguiam, nas suas revelações do final do ciclo, que pouca gente entendeu, né? Quem está na Judéia suba para os montes, ai das grávidas, tudo aquilo que naturalmente não poderia se entender, ele falou por alegorias que haveria de ser conduzida no livro Apocalipse de João. E que a partir da revelação, quando ele falou também no Consolador prometido mais tarde, ele naturalmente revelava, e depois João revela no seu livro Apocalipse, isso nós estamos tratando, o surgimento do Espiritismo, que é a segunda vinda do Cristo, através das suas mensagens já não mais obscuras, mas consolidadas, para que a humanidade, nesses instantes finais da aprovação desse período, digamos assim, provacional, nós conseguíssemos entender, para nos preparar também para o mundo de regeneração, e já estamos às portas, né? Porque em 2057 ele já será um mundo regenerado, e nós estamos entrando em 2024. Vejam vocês, né? Em 2024. Então, é preciso que haja uma profunda reflexão de tudo que está sendo dito,